Arus, aproveitando a sua participação aqui no nosso Morning, girando o assunto, empresas que tiveram o nome trocado no iFood por mensagens políticas e também mensagens de ódio estão ameaçando processar o aplicativo pelos prejuízos causados às empresas afetadas. O Arus está aqui para explicar justamente, em primeiro lugar, o que aconteceu, né? Como é que a pessoa, o hacker, enfim, seja lá quem for, conseguiu ter esse acesso e o que vai acontecer daqui para frente. Essa é uma questão complicada, porque em um primeiro momento as pessoas imaginavam que tivesse sido um ataque hacker. Mas o iFood prontamente disse não fomos invadidos, não houve nenhum ataque. E aí você fica, legal, né? Não teve nenhum ataque. Então. Como é que isso aconteceu? A explicação deles foi... uma empresa terceirizada, provavelmente que faz a gestão dessa plataforma, onde estão reunidos os restaurantes que prestam aí o serviço por meio do aplicativo, teve uma credencial de um funcionário utilizada para fazer essas trocas. Ou seja, alguém que tinha acesso ao servidor dessa empresa, ao sistema dessa empresa, conseguiu entrar e fazer essa troca por todas essas frases que a gente observou. Ele trocou só os títulos. Veja que as imagens, os avatares dos restaurantes permanecem os mesmos. Sim. Só os títulos mesmo. O texto é que acabou sendo modificado. E aí isso gerou o seguinte questionamento. Poxa, então quer dizer, qualquer um entra lá, você não sabe o que está acontecendo, 6% da base de restaurantes cadastrados afetado. Ou seja, é um número grande, se a gente for considerar o tamanho da base de restaurantes do iFood. Então, pessoas em diferentes regiões do Brasil perceberam essa falha. E óbvio que, justificadamente, os restaurantes querem algum tipo de explicação. Lógico. Por 2 pontos, eu vejo 2 questões muito simples aqui. Primeiro, a explicação. Então, quer dizer que qualquer um pode entrar lá e alterar o que quiser. Não tem uma verificação, não tem um processo de supervisão. Há uma explicação que precisa ser dada sobre esse aspecto, que para mim passa também por uma outra questão. E a proteção dos dados desses restaurantes? E a proteção dos dados desses usuários? Quem tem acesso a tudo isso? O Arus foi somente no ABC? Somente naquela região que houve... Naquela região do mas ABC. Só que imagine o seguinte, você tem 6% de uma base em uma região como São Paulo. E aí você tem um processo... Tinha que ser o ABC, né? As pessoas vão... Isso vai Lula. virando... Isso é coisa do Isso Lula. vai virando um efeito cascata. Então o Brasil inteiro começou a repercutir essa questão. E as pessoas estão muito assustadas com essa ideia de ataque cibernético, de vazamento de dados e tal. E aí já levanta essa suspeita. E do outro lado, o prejuízo financeiro. Lembra aquela história que a gente conversou no dia que o WhatsApp e o Facebook ficaram fora do ar? Que as empresas elas dependem dessas plataformas para gerar receita? O iFood fora do ar tem um impacto importante num feriado, à noite, ou seja, é um período em que você tem uma demanda grande e aí as empresas não conseguem comercializar por um longo período, porque foi no final da noite. Sim. E até que a correção acontecesse demorou algum tempo. Então, essas empresas elas vão buscar, claro, tem um prejuízo. E elas vão buscar esse ressarcimento. Agora, do lado da relação com o usuário, o iFood, que cuida muito disso, tem um olhar muito atento para essa relação com o usuário, vai precisar reconstruir essa ponte com as pessoas, explicando, olha, isso aqui o que aconteceu, faltam explicações, essas explicações precisam vir, mas eles garantem, e eu questionei isso para eles garantem que não houve vazamento de dados, não houve acesso às credenciais de pagamento das pessoas. Agora, turma, para quem acompanha muito a internet, viu, inclusive no Twitter, que houve um movimento aí das pessoas, inclusive, acusando o Flow, o Monark, que havia feito algumas críticas justamente ao iFood, que parou de, enfim, patrocinar o Flow, e aí começaram a acusar ele. Como é que vocês viram isso, Joel Pinheiro da Fonseca, essas acusações que rolaram e, principalmente, essa história toda que o Arus explicou para você, envolvendo os nossos dados? Gente, acusar o Flow ou o Monark diretamente é leviano pra caramba, né? Você acha que os caras vão botar tudo a perder numa pirraça infantil dessas, entrando ali? Eu até nem duvido que possa ter a ver com a história, no sentido de que o funcionário dessa tal empresa ficou bravo com o iFood por causa da história lá do Flow e do Monark e resolveu fazer, mas não tem nenhuma ligação direta com o pessoal do podcast. Isso, claro, as investigações... Tirou o patrocínio do Flow, né? Tirou, mas não, antes disso, exato. Então, como retaliação, talvez um funcionário insatisfeito tivesse feito isso. Tirou por causa daquela discussão da liberdade de expressão irrestrita, que chamaram o Monark de racista, injustamente também. E, enfim, o iFood tirou naquilo ali. Agora, tem que
ressarcir as empresas por essas horas que elas perderam receita, né? A empresa vai ir, o nome mudou, o cliente não vai achar lá o nome dela, então tem que ver. Por exemplo, em feriados semelhantes, qual era a receita da empresa? Ver qual foi a diferença com essa noite do feriado de terça. E ressarce as empresas, é o mínimo que o iFood pode fazer por essa falha que foi do iFood. Adriles, é leviano acusar o Monark? Eu acho que tem que ressarcir o Monark. O iFood, eu tenho um desprezo enorme por eles terem exatamente abandonado o Flow, exatamente por um tipo de princípio de carrasco que se coloca no lugar de pessoa que está fazendo a justiça, né? Existe essa sinalização de virtude, esse exibicionismo moral, tanto de pessoas como empresas, quando percebem que alguém está sendo acusado de racista, preconceituoso, de qualquer forma, homofóbico, cria-se toda uma turba para cancelar essa pessoa, e é muito triste que o mercado publicitário de empresas como o iFood entrem nessa para angariar lucros e algum tipo de dividendo moral, afetivo das pessoas, dos lacradores, dos estudantes de comunicação, de parcela dos políticos, que eventualmente dão aso a esse tipo de cancelamento. A gente está vivendo um período horrível de caça às bruxas, em que a liberdade de expressão é cerceada em nome de combate a um suposto preconceito, que às vezes pode até existir em algum nível, mas a liberdade de expressão ela pode sobrar. Quando você cerceia totalmente, quando você proíbe as pessoas de ganhar dinheiro, quando você corta patrocínio, quando você persegue, quando você massacra, é aquilo que fez o Casagrande lá. Além de homofóbico, o sujeito deve ser racista e mau caráter. E aí você cria um bolo de neve em que as pessoas começam a massacrar as pessoas cada vez mais e as empresas entram nesse bojo. É um período horrível esse período. Para quem viu as críticas que o Monark fez, né, os pensamentos que ele escreveu no Twitter, falou de liberdade. Pelo menos eu concordo com tudo que ele disse ali. Eu entendo quem acha que, por exemplo, mas ele falou que as pessoas têm direito de ter uma opinião racista. Mas isso não torna ele racista. Isso é subjetivo e relativo. Isso é complicado. Eu acho perfeito. Depende, se você acha que os negros devem morrer. O problema é se você acha que os negros devem morrer, devem ser subjugados, ser comandados, aí sim você está incitando a um tipo de crime. Mas o que ele acha que é exatamente uma opinião racista? Posso responder aqui? Para encerrar, por favor. As posições dele eram discutíveis ali, mas ele não estava sendo racista. Ele estava defendendo... Ele estava defendendo o direito a uma liberdade de expressão totalmente irrestrita, inclusive para defender. Sim, estava refletindo sobre o tema, sim. Mas mesmo assim tiraram o apoio dele, né, Joel? Eu entendo discordar dele nisso. Agora, acho que o iFood agiu mal, porque as empresas estão assim, de joelhos perante essas turbas que exigem tudo, cancelamentos. Mas, de novo, é direito do iFood. Ele não tem obrigação. A gente está discutindo o que leva o iFood a fazer isso, Joel. Entendeu? A discussão é mais complexa aqui. O que leva o iFood e outras empresas a fazerem isso? Essa é a questão. Mas assim, um tweet, por favor. Infelizmente, essa turma da lacração, ela vem crescendo muito no Brasil e tem uma grande força. A gente viu aí o Maurício, que teve que sair expulsaram ele do time, do Minas, por causa da pressão da turma da lacrosfera em cima das empresas que patrocinavam ele. Mas eu acho erradíssimo. O Monark está em todo o direito dele de expressar a opinião dele e está defendendo a liberdade, uma coisa que todos deveríamos fazer. Muito bem.